cá que eu vou te explicar. Olá, pessoal! No nosso papo de hoje eu vou falar sobre um companheiro indispensável na costura, o ferro de passar. Ele é muito mais do que um simples eletrodoméstico, viu? É um verdadeiro aliado a um acabamento impecável. Muitas vezes a gente se concentra na máquina de costura, nos tecidos coloridos, nos botões charmosos, mas o ferro de passar, ele fica lá, quietinho no cantinho, esperando a sua vez de brilhar. Acredite em mim, o tecido bem passado faz toda a diferença no resultado final da peça. É como uma mágica. As costuras ficam mais planas, os vincos mais perfeitos e o caimento fica impecável. Então lembre-se, o ferro de passar é o seu amigo. E usá-lo com sabedoria é o segredo para as peças dignas de capa de revista. Então vamos lá à aula de hoje. Hoje é sobre almofadas para passadoria. Você vai precisar escolher dois tipos de tecidos diferentes, um para a parte de cima, outra para a parte de baixo. E essas almofadas que nós vamos fazer vai fazer toda a diferença na sua passadoria, na costura que você fizer. Então agora tem que prestar atenção. Os moldes estão na descrição do vídeo. Tem que cortar e riscar esses moldes no fio do tecido. Tá vendo a orelha do tecido? Ele tem que ser cortado no fio, senão essas almofadas vão ceder. Então é muito importante prestar atenção nisso. Agora vamos à montagem da almofada menor, direito com direito do tecido e mais dois cortes no tecido de algodão cru que vai por cima desses tecidos agora. Isso é importante colocar 2 vezes o algodão cru, porque a almofada ela tem que ficar firme para a passadoria, ela não pode ceder. Por isso é importante que esses tecidos sejam cortados no fio do tecido. Se você não sabe fazer isso ainda, vai lá no meu Instagram, que lá tem um vídeo curtinho que você vai aprender. E a costura de 1 centímetro em volta da almofada. Eu vou fazer a montagem novamente da almofada maior, direito com direito do tecido. Eu até marco com a canetinha, que é para vocês poderem visualizar bem. E 2 cortes do mesmo molde no tecido de algodão cru. 2. Então, você vai colocar em cima e vai colocar alfinete e você vai deixar uma abertura nessa almofada para desvirar depois. Então, retrocesso no começo e no final, né? Para que não fique abrindo. E assim você vai fazer a costura de 1 centímetro em volta, ó, retrocesso no começo e no final. E vamos à costura. Eu vou mostrar como é que eu fiz na minha máquina. Eu já coloquei a agulha para o lado esquerdo, costura reta e o ponto da máquina, gente, eu coloquei no 2. Por que no 2? Nós vamos fazer costura em curva. Isso é pulo do gato. Então, para você poder fazer essa costura com tranquilidade e rodar o tecido, você tem que colocar o ponto menor. Assim você vai ter um tecido mais com a costura junta, ele não vai ficar abrindo e você vai poder rodar o tecido, veja bem, com uma suavidade, uma tranquilidade incrível. E não esquece de fazer retrocesso no começo e no final, aonde você marcou. E assim você também vai fazer na almofada maior. Olha, é muito tranquilo quando você regula a máquina para o projeto que você está fazendo, né? Então, veja como o tecidinho roda com tranquilidade. Dá tempo de você fazer isso, porque nós estamos fazendo uma costura artesanal. Então, você vai ter que ter essa suavidade para costurar, né? Retrocesso aí. Agora veja, já costuramos, nós vamos, como é costura em curva, tem que dar piques nas partes mais
curvas do projeto. Ou você pode fazer isso aí, olha. Você pode juntar os dois e abrir um pouquinho. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é os piques. Em toda você pode fazer assim e pode também fazer pique em volta dela. Eu gosto de fazer em volta de toda a peça. Tanto de uma quanto da outra, eu também vou fazer pique, né? Depois que eu fiz os piques, olha, eu vou desvirar essas peças. Então, veja como que elas vão ficar. Vão ficar aqueles dois forros do algodão cru, ele vai ficar internamente. Então, vai ficar um para o lado de cima e um para o lado de baixo. Isso na hora de encher a almofada, você vai ter que ter atenção, porque você tem que dividir esses dois forros que você colocou aí, ó, um para cada lado. É aí que você vai encher a almofada. Então, tem que prestar isso na hora, muita atenção na hora que você for encher a almofadinha. Você empurra bem com esse... Eu uso esse pauzinho de hashi, né? Mas você usa aí a ponta da tesoura, o que você estiver acostumada para poder desvirar essa peça. Mas você veja bem, não pode encher só de um lado, né? Ou desvirar só sem deixar o forro. O forro tem que ficar dividido para um lado e para o outro, olha. É bem bacana isso, porque a almofada vai ficar bem firme. Então, você faça o mesmo processo, desvirando e acertando a peça, que ela fica bem redondinha, porque você já fez os piques nas peças. Então, fazer a costura toda ela bem detalhada é muito importante antes de encher a peça. Então, agora vamos reaproveitar todos os tecidinhos que a gente tem para encher essas almofadas. Por que com tecido, resto de tecido? Eu gosto de usar resto de tecido 100% algodão, ou a maior porcentagem de algodão que você tiver. Então, eu não uso tecido sintético para encher essas almofadas para passadoria, porque não dá muito certo. Porque o tecido 100% algodão, ele vai reter o calor. Então, essa almofada menorzinha, ela tem várias funções na passadoria. E a almofada maior também, né? Então, você tem que preencher bem, você pode picar um pouco o tecido, como também colocar o tecido maiorzinho, e enchendo, empurrando, porque é importante que essas almofadas fiquem bem rígidas. Ela não pode ficar uma almofada molinha, ela tem que ficar firme, porque você vai usar ela para poder passar suas peças de roupas que você fizer, ou mesmo na hora que você for passar uma roupa que você quiser trazer uma elegância para essa roupa, para que ela fique bem passada. Mas a gente usa muito na costura, que é para na hora que estiver costurando, a gente poder trazer essa estrutura para a peça que você está confeccionando. Então, tá aí duas almofadas muito importantes na passadoria e elas estão firmes. E eu fechei com ponto invisível, que eu já ensinei aqui no canal. Então, agora vamos à passadoria. Eu vou explicar para vocês como é que eu uso essas almofadas. Veja, se eu fiz uma pence dupla, eu quero trazer um movimento para essa blusa, né? Então, eu não vou passar ela no plano. Eu tenho que trazer esse movimento côncavo para a blusa. Então, ela fica muito melhor quando usada essas almofadas. E a pence de busto, olha, fica perfeita. E a pence de busto também, não só isso, como várias coisas você pode usar essa almofada. Eu vou usar aqui nas pences, mas você pode usar na manga, quando coloca uma manga, né? Traz todo esse movimento côncavo para a roupa. Então, é muito importante você que está aprendendo a costurar, a saber que essas almofadas são importantes na costura e usar elas também para o dia a dia.
traz esse movimento ao tecido, né? Porque o busto vai entrar aí, olha, é como se você estivesse preparando a peça para receber o corpo. Então, essas almofadas, elas fazem toda a diferença. Olha a almofada menor. Essa almofada maior, ela tem muitas outras coisas que a gente pode fazer com ela, né? Eu tô dando aqui um pequeno exemplo. Essa menor eu uso para colocar nas mangas, passar as costuras que eu faço, porque o ferro, gente, é tudo na costura. A pessoa que costura sem ferro, ela não faz uma costura com elegância, né, com caimento, né? O ferro tem que ficar perto de quem está costurando. É igual a máquina de costura, né? E agora eu vou mostrar que a almofada menor, se você quer fazer a bainha de uma blusa, aí você quer que isso fique marcado, é só deixar a almofada aí, olha, ela puxa o calor e faz a marcação correta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu curtir, compartilhe e fique aqui no canal, porque costurar com moldes prontos é maravilhoso. Fique com Deus, até o próximo vídeo e bye bye. É sensacional essas almofadas, né? Não dá para ficar sem, gente.